Professor, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu queria puxar o assunto Fux, que a gente viu a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se baseando bastante na divergência do ministro Luiz Fux, e uma apuração já avançada que a gente tem da nossa equipe de judiciário aqui da CNN é que o ministro Luiz Fux não deve participar dessa análise dos embargos de declaração. Isso também pode abrir margem para futuras contestações das defesas na avaliação do senhor, já que eles se fiavam tanto no próprio voto do ministro Luiz Fux? Isabel, mais uma vez, bom dia a você também. E aí nós vemos como essas provocações, como embargos de declaração, embargos infringentes, mesmo quando não cabíveis, como com chance pequena, elas servem para o futuro. O voto de Fux, a priori, nada teria mudado matematicamente. Ser condenado por 4-1 ou 5-0 é ser condenado sem direito a recurso. Mas veja como o voto de Fux está sendo usado para muitos fins, até políticos. Então, essa saída de Fux da primeira turma, ela é um problema, sim. Ela é politicamente calculada, evidentemente que tudo isso tem que ser analisado sob o prisma da política, não apenas o prisma do direito, mas o próprio ministro Luiz Fux chegou a dizer que ele está de mudança para a segunda turma, mas conservando muitas relatorias ou muitos julgamentos aos quais terá ficado vinculado na primeira turma. Então, a priori, ele poderia julgar por vinculação os embargos de declaração. Se ele não julga os embargos, veja, ele deixa de fixar um voto divergente no não acolhimento dos embargos. Mas, Isabel, do ponto de vista jurídico-processual, não faz diferença, porque nesse momento de embargos de declaração, embargos que, como dito aqui, não têm efeito de modificar o teor do julgado, o que a turma vai dizer é se acolhe os embargos de declaração ou se não os acolhe. E como terá certamente essa peça 4 votos pela negação, o voto de Luiz Fux não seria um voto do ponto de vista eficacial válido para se avolumar esforço para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Simplesmente ele diria: os embargos de declaração são cabíveis, possivelmente, não sabemos. Os outros ministros poderiam firmar pelo não cabimento dos embargos e os embargos não seriam, portanto, levados em conta para fim de esclarecimento dessa decisão judicial. Isabel, essa mudança do ministro Luiz Fux para a segunda turma, ela traz uma série de reflexões, porque nós sabemos que tudo envolve estratégia política. Ele, na primeira turma, seria apenas um voto dissidente. E se o Supremo fixa e mantém o entendimento de que os embargos infringentes exigem 2 votos dissidentes, a posição de Fux na primeira turma nunca mudaria nada. Já a participação dele na segunda turma muda tudo, porque enquanto a segunda turma tem Nunes Marques e André Mendonça, numa divergência mais afinada com os posicionamentos do ex-presidente Bolsonaro, derrotados pelos outros 3 ministros, Fux, ocupando a cadeira de Luiz Roberto Barroso, passa a forjar uma maioria com André Mendonça e Nunes Marques, mudando a jurisprudência, possivelmente, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em razão das posições que o ministro Luiz Fux tem assumido publicamente em matéria de interpretação da lei penal e da lei processual penal, criando uma mudança de cenário, pelo menos na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, embora muita coisa termine no plenário, e no plenário todos estão juntos na composição dos 11 ministros. Isabel.